Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos tratar do tema imunidade do ITBI e da discussão jurídica que existe sobre o alcance dessa imunidade tributária para as holdings imobiliárias, conforme descrito no artigo 156, parágrafo 2, inciso 1 da Constituição Federal de 1988, referente à integralização dos bens imóveis em pessoas jurídicas como realização de capital social. Será que é necessário pagar ITBI sobre a transmissão dos bens e direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica? Incide ITBI sobre a transferência onerosa de bens imóveis quando para a realização do capital social? Qual é o alcance dessa imunidade da Constituição Federal? Se esse assunto te interessa e você quer saber um pouco mais, vem comigo então até o final desse vídeo. Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Todas as semanas nós temos vídeos que trazem orientações jurídicas importantes e te ajudam a tomar melhores decisões na sua vida para preservar o seu patrimônio e a sua família. Bom, antes de mais nada, eu quero lembrar que no final de 2020 nós tivemos um julgamento do recurso extraordinário 796376 pelo Supremo Tribunal Federal, que definiu o termo de repercussão geral 796, no qual foi firmada a seguinte tese jurídica: a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso 1, parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado. Foi a partir desse julgamento que os contribuintes passaram a ter, então, 3 discussões de ordem prática junto às prefeituras municipais de todo o país, que por sua vez passaram a interpretar a tese jurídica firmada pelo STF de maneira totalmente distorcida e favorável ao poder público, com impactos prejudiciais diretos a diversos contribuintes que passaram a ter então a concessão da imunidade negada com base no próprio artigo 156, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal de 88. O primeiro aspecto dessa discussão diz respeito ao tipo de operação societária realizada pelo contribuinte. Se essa operação foi realizada por meio de integralização, fusão, incorporação, cisão ou extinção da pessoa jurídica. O segundo aspecto se refere à existência ou não de atividade preponderante imobiliária do adquirente, ou seja, se o adquirente tem receita operacional superior a 50% do seu faturamento proveniente da atividade imobiliária nos últimos 2 anos, se a empresa já existia, ou dos últimos 3 anos, se a empresa é nova, nos termos do artigo 37 e 38 do Código Tributário Nacional. E por último, a terceira discussão e o aspecto jurídico que é analisado se refere ao alcance dessa imunidade sobre o valor do bem transmitido. Isto é, se a imunidade seria sobre todo o valor da operação do bem transmitido, geralmente o valor do bem constante na declaração de imposto de renda da pessoa física ou do balanço patrimonial da pessoa jurídica, ou se essa imunidade seria somente parcial, até o valor desse bem declarado, integralizado, podendo a Prefeitura Municipal cobrar então um ITBI complementar incidente sobre a diferença do bem declarado e o valor avaliado como um valor venal de mercado desse bem por parte da Prefeitura. Como essa questão então se tornou complexa, eu vou me ater a esclarecer aqui a imunidade que atinge as holdings imobiliárias na integralização de capital social, ou seja, só sobre essa operação. Inclusive, eu tenho outros vídeos a respeito aqui no canal que vale a pena depois você assistir, aonde desde 2020 eu afirmo o que eu vou dizer agora novamente sobre a imunidade. Ou seja, a imunidade tributária constitucional voltada para as holdings familiares e imobiliárias na realização de capital social é incondicionada, diante da primeira parte do inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 156 da Constituição Federal. Vou explicar melhor de maneira mais detalhada. O contribuinte que deseja realizar a transferência de bens imóveis ou direitos para a pessoa jurídica não deve sofrer a hipótese de pagamento de ITBI para a formação ou aumento desse capital social. Essa operação estará totalmente imune ao pagamento do ITBI até o valor do capital social subscrito e integralizado pelos sócios com os bens imóveis transferidos à pessoa jurídica.
Assim, não é necessário pagar ITBI sobre o valor desses bens em favor das prefeituras municipais, nem mesmo sobre eventual diferença entre o valor integralizado e o valor venal de mercado, salvo, é claro, se o contribuinte tiver utilizado esse valor do bem para efetuar alguma reserva de capital em seu balanço patrimonial, que ultrapasse o valor do capital integralizado, que é destinado ao patrimônio líquido. Nesse sentido, podemos dizer que, por uma questão de política tributária do Estado brasileiro, a operação de integralização de capital tem um direito constitucional à concessão da imunidade incondicionada por parte do poder público. Essa operação não estará sujeita à verificação se a atividade operacional preponderante do adquirente será ou não formada, em sua maioria, de receita proveniente ao exercício de atividades imobiliárias. Portanto, nesta operação, o artigo 37 e 38 do CTN não devem ser aplicados para esse tipo específico de realização de integralização de capital social, qual seja a transferência para aumento ou realização de capital social de pessoas jurídicas, devendo ser observados somente os artigos 37 e 38 no caso de fusão, incorporação ou extinção da pessoa jurídica. Isso porque os artigos 37 e 38 do CTN não foram recepcionados, então, pela nova redação do artigo 156 da nova Constituição Federal de 1988. E nesse sentido, cabe mencionar que o artigo 34, parágrafo 5 dos atos das disposições constitucionais transitórias deixa isso claro, em que a legislação tributária anterior à Constituição só continua vigente naquilo que não for incompatível com o novo sistema tributário nacional implantado pela Carta Magna. Inclusive, recentemente nós tivemos uma decisão judicial nesse mesmo sentido por meio do julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade civil número 705115, dígito 03 de 2021, no qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal reconheceu a ilegalidade da cobrança do ITBI feita pelo próprio Distrito Federal sobre as holdings imobiliárias. Isso, então, equivale a dizer que a operação de realização de capital, integralização de capital para a realização e aumento desse capital, ou seja, transferência de bens imóveis para a pessoa jurídica, é uma imunidade totalmente incondicionada e que imuniza todo o valor da operação, independentemente se o valor do bem declarado vai ser o valor histórico ou o valor de mercado, e sem qualquer distinção ou diferença se o valor venal do bem for eventualmente maior, porque isso não faz parte da operação, salvo se existir eventualmente um aproveitamento desse valor a valor de mercado, valor venal de mercado, com eventualmente algum tipo de reserva de capital no balanço patrimonial da pessoa jurídica cuja realização de capital está sendo feita. Tudo bem? Ficou claro de uma vez por todas? Então, caso você venha a ser cobrado pelo TBI por qualquer prefeitura municipal desse país, cabe discussão jurídica e é importante você fazer valer os seus direitos conforme o julgamento do tema 796 em repercussão geral do STF, que foi a parte importante e benéfica ao contribuinte. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Tchau!